Caros irmãos, caras irmãs, que nos acompanham aqui no Grupo São Jerônimo. Hoje, dia 27 de agosto, celebramos a 21ª semana do Tempo Comum e, em especial, hoje recordamos a memória de Santa Mônica, mãe do grande Santo Agostinho. Os textos da liturgia de hoje são da segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, e o discurso de Mateus, capítulo 23, no qual nós nos deteremos para refletir e rezar. Este capítulo 23 do Evangelho de Mateus serve de transição entre uma série de parábolas sobre o juízo final, que a gente ouviu desde o capítulo 21, e o discurso escatológico que vai ter lugar nos capítulos 24 e 25. E aqui, nesta parte, temos uma sequência de 7 ais de Jesus contra os escribas e fariseus. São críticas que o evangelista faz ao modo de vida dos fariseus e escribas. E são críticas baseadas num texto de Isaías, capítulo 5, que também critica a postura dos líderes daquele tempo. Ora, esses 7 ais fazem um contraponto às 7 bem-aventuranças. Se por um lado, lá no capítulo 5, 6, temos aquele discurso de abertura com as bem-aventuranças, indicando um caminho, aqui temos desse caminho um reverso do ideal do ensinamento de Jesus. No versículo 23, Jesus critica a postura de pagar o dízimo, que está prescrito em Levítico 27, 30, e desprezar outras coisas mais importantes da lei. Ou seja, deveria se cumprir a lei e, portanto, pagar o dízimo, mas a justiça, o direito eram igualmente importantes e os fariseus se preocupavam tanto com o cumprimento legal da letra da lei e se esqueciam dos elementos mais essenciais. Os versículos 25 a 26 retomam um debate rabínico daquele tempo, sobretudo entre o grupo de Hillel e o grupo de Shammai, que debatiam sobre qual seria os maiores e os menores mandamentos, o que tinha que se cumprir e qual maneira de se fazer o cumprimento. E nessa discussão sobre o puro e impuro que a gente encontra nesses versículos 25 e 26, o evangelista coloca as pessoas mais importantes que os utensílios. Ou seja, de nada adianta se preocupar com a pureza de um objeto se o indivíduo não está puro. Em síntese, o texto nos quer chamar a atenção para uma prática religiosa de desapegar-se das minúcias, do legalismo, do escrúpulo e dar atenção ao que é mais importante e essencial. E isso, dito aos fariseus e escribas do tempo de Jesus, nos ajuda a refletir também sobre a nossa prática cristã hoje, como estamos vivendo
a nossa fé em Cristo. O Evangelho nos convida a viver com mais atenção ao essencial, isto é, o amor, a misericórdia, o perdão e a fraternidade. Os deveres religiosos que conhecemos e que aprendemos são importantes se estão em função desses elementos mais essenciais da fé. De nada adianta ser cumpridor de deveres, de tarefas, fazer tudo corretamente e não agir com misericórdia e compaixão como ensinou Jesus, se não perdoar como Jesus pediu, se não viver a fraternidade como Jesus desejou. E assim, pedimos hoje ao Senhor essa graça de viver o mais essencial da fé cristã, desapegando-se das coisas secundárias, supérfluas. Que não sejamos hipócritas e que não vivamos uma religião só de aparência, que de fato nos comprometamos em viver o Evangelho de Jesus Cristo.